Olá, tudo bem? Sou Emerson, estou aqui no meu canal QG News e hoje falaremos de uma série de artigos que é um projeto de um livro que eu estou escrevendo que se refere aos 7 aspectos da liderança aplicada, tá bom? Então nós falaremos de 7 aspectos de um líder que nós intuímos que o líder ele precisa ter. Mas antes de tudo eu peço que você clique aí no sininho, dê um joinha aí no nosso canal para estar aí recebendo as nossas notificações e nos acompanhando aqui nas nossas postagens. Tá bom, voltando ao tema, e falaremos aqui sobre 7 aspectos que um líder deve ter. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que um líder não é aquela pessoa que está ocupando o cargo de liderança, como muitas pessoas pensam, né? Que o líder é alguém que ocupa um cargo de liderança, lidera pessoas lá, numa empresa, numa organização, em uma repartição, em qualquer lugar que seja. Na verdade, o líder, ele já desenvolve algumas características que as pessoas percebem que ele é um líder, tá? Então, se você deseja ser um líder, o conselho que eu dou para você é que você busque desenvolver essas características. E a primeira característica que nós vamos falar é empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia vem da palavra grega empatheia, que significa paixão. Pressupõe uma comunicação afetiva entre duas pessoas ou entre pessoas, tá ok? Então ela vem pressupor essa comunicação afetiva, tá? Então empatia significa capacidade psicológica para sentir o que a outra pessoa sente. Traduzido de uma forma mais literal, mais vulgar, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar das pessoas. E é uma necessidade que o líder tem para desenvolver pessoas, para liderar pessoas. Ele precisa ter essa capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas, tá? Porque a empatia ela vem levar o líder, a pessoa a ajudar outras pessoas. Como é que você vai liderar pessoas se você não consegue ter empatia por elas? Empatia pela sua história, empatia pela sua vida, tá? Então é impossível um líder não ter essa qualidade, essa característica. Então você percebe um líder, primeiramente a empatia é a chave de tudo. A empatia está o segredo para todas as coisas, tá? Tudo que você for fazer, em todas as suas relações. Então é extremamente essencial que o líder desenvolva essa capacidade, essa característica, tá? Ser empático, na verdade, vai identificar com outra pessoa ou com a outra situação vivida por ela, né? É saber ouvir os outros e se esforçar para compreender os seus problemas, suas dificuldades e suas emoções, tá bom? Então, quando alguém diz, houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação instantânea. O contato com outra pessoa gerou prazer, alegria e satisfação, tá? Houve compatibilidade, tá? Então, a empatia pode ser considerada o oposto da antipatia. Esse é um líder de verdade. Precisamos retirar de nosso subconsciente que só nos tornamos líder quando assumimos algum cargo de liderança, como eu falei para vocês ainda há pouco. O líder possui aspectos em sua personalidade, né, que são observados nitidamente pelas pessoas que povoam sua bolha de influência. Muito antes dele assumir um cargo de liderança que acontecerá naturalmente em sua vida. Pois é, cada um de nós temos uma bolha de influência, que são os amigos, familiares, as pessoas no trabalho, aonde nosso nome, a nossa presença chega com a nossa influência. Então, essa bolha de influência que vai perceber a nossa característica de liderança, tá? Eles é que são primeiras as pessoas a perceber, tá? Se temos a liderança. Não é eu que vou dizer que eu sou líder, as pessoas vão perceber em mim a liderança, tá bom? Então é isso. A primeira característica, o primeiro aspecto, tá? O primeiro aspecto de um líder é a empatia. Já o segundo aspecto, muito importante, que eu gosto muito de falar, é sobre a tolerância, tá bom? Tolerância, que é um termo que vem do latim tolerare, né, que vai significar suportar ou aceitar. A tolerância é um ato com condescendência, tá, de agir e a aceitação frente ao que não se quer ou que não se pode impedir. Ela vai ser uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. É imprescindível ser tolerante porque nós vivemos uma sociedade, para a gente ter uma ideia. Somos todos diferentes, ninguém é igual a ninguém, desde a impressão digital, tá, até a nossa personalidade. Por que, professor? Por que vai se formar isso? Porque cada um vai ter as suas experiências, o seu ambiente, a sua bolha de influência, e cada um vai ter uma formação diferente, uma concepção diferente do mundo. Isso nós vamos perceber até em irmãos gêmeos, tá? Tem a mesma carga genética, mas eles tiveram experiências diferentes e vai se formar uma característica diferente, tá entendendo? Então, esse aspecto também é muito importante na personalidade de um líder.
porque ele vai estabelecer limite de convivência com seus liderados. Imagine você liderando um grupo de pessoas que tem cada uma formação, uma personalidade, um caráter diferente, tá? Então isso vai determinar a influência dele com aquele meio, tá? Então, primeiro, a empatia, que vai ser essencial, e depois um líder tolerante é imprescindível. Então, essa característica também da tolerância é muito importante, tá ok? Importante dentro desse contexto de liderança. A terceira característica que eu falo é sobre a ética, tá? Então as pessoas confundem muito essa questão de ética. A ética, ela vai ser com moral. A ética é o conjunto de valores morais, tá? E princípios que vem nortear a sociedade humana, tá? Do ponto de vista filosófico, a gente fala do ponto de vista filosófico, tá? Então a ética é a ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade em grupo, tá? O que significa ser ético? Na verdade, é tudo aquilo que está relacionado ao comportamento moral do ser humano e sua postura no meio social. Tudo que vem ali relacionado a ele e à sociedade, tá? É uma forma de agir que a sociedade própria vem determinar o comportamento do indivíduo como ético, tá? Ou não. Se o indivíduo não se comporta de acordo com aquilo que a sociedade que ele vive determina, ele não vai ser considerado um indivíduo ético, tá? Então, basicamente, é o comportamento exemplar que é pedido a ele, tá? Que é cobrado dele naquela sociedade, cumprindo os valores morais, entendeu? Que ele tem. Então, a ética ela vem surgir como a base de um conceito, como uma forma de indivíduo preciso pautar suas relações. Então, isso é essencial dentro de uma organização, dentro de um grupo onde existe o líder para com seus liderados. Então, ele tem que ter um comportamento ético de acordo com aquilo que é pedido para ele se comportar, tá? Então, a ética ela vai de acordo com a sociedade, o ambiente, o lugar que ele habita. Então, é imprescindível que o líder ele obedeça a esses comportamentos morais, tá? Para que as pessoas o vejam como um líder ético, um líder que você é capaz de confiar, tá bom? Então, o líder, além de ética, ele tem que ter visão, empatia, né? Ele tem que ser empático, ele tem que ser ético também, tá? Ele tem que ter visão também, né? Por quê? Porque para conquistar o sucesso na liderança é para desenvolver, entre outras habilidades, o aspecto da visão. Porque é o ponto de partida que irá guiar esse líder e sua equipe na rota correta até a chegada dos resultados pretendidos. Porque quando você lidera, você busca resultados, tá? Você influencia para que os seus liderados, eles sigam aquilo que você acha que é o correto, o que a sua empresa, o que a sua organização pede. Que eles cumpram as tarefas e alcancem os resultados, tá? Principalmente dentro do mundo corporativo, tá? Então esse mundo corporativo ele é dividido em 3 partes. Por exemplo, propósito significativo, quer dizer, o que fazemos, o que a empresa define, tá? A área de ambição da empresa, a processo e função que ela determina. Por exemplo, é necessário identificar se você se encaixa, ou se seu perfil se encaixa dentro de um todo dessa organização, para assim agregar valor à organização, porque se você não se encaixa ali, tanto a empresa está perdendo e você também está perdendo, tá bom? Então ali não está se encontrando, vocês estão entrando em choque, tá? A segunda parte é a imagem clara de futuro, um líder que tem visão. Você tem que ter propósito, você tem que ter a imagem clara de futuro. É só você fazer a pergunta, onde queremos chegar? Aonde queremos chegar? Enquanto organização, enquanto grupo, tá? Então você tem que definir o processo, tá? Definir o sucesso desse processo, o que você construirá, tá? O legado que isso deixará, tá? Para a sociedade, no médio, longo prazo, curto prazo, dependendo da visão da empresa, tá? Então isso é a capacidade de mudar o hoje, tá? Você visualiza aquilo, constrói o planejamento, coloca como meta e você vai você vê aquilo já acontecer, tá ok? Então é isso, você constrói o futuro a partir do hoje. E os valores, claro, da instituição, né? Como faremos para chegar lá? Então entra ali você entender os valores da instituição e você vai desenvolver a forma de fazer, as características, atitudes que serão tomadas, tá? Que é reconhecimento, quando entregamos um valor a alguém, tá bom? Uma organização a um cliente, então a gente vai ter que chegar nesse patamar, tá? Então a visão ela é importantíssima, tá? Por isso, um líder não significa apenas, tá? Falando para vocês, ter o poder para ser, mas muitos gestores empresariais alcançam seus cargos sem uma boa aptidão para liderar.
o que acontece muito aí, erro das instituições, né? Porque o líder ele tem que chegar lá pelo seu poder de influência. Eu não posso colocar alguém ali no cargo de liderança, enquanto gestor de uma empresa, só porque eu gosto da pessoa, eu tenho uma afinidade, ou alguém me indicou e eu tenho afinidade com essa pessoa que me indicou. Não, as pessoas elas têm que ocupar o cargo de liderança pela sua capacidade de influência do grupo, porque aí a empresa terá como é que eu posso dizer? Terá um retorno muito maior, né? Um retorno maior porque vai facilitar para esse gestor, para esse líder, estar determinando o que os seus liderados irão fazer e fazer com zelo, tá bom? Então é isso. Então, a visão mais poderosa, a visão é a arma mais poderosa que um líder possui para a transformação do mundo. Lembrando que uma empresa, uma organização, ela está fazendo um trabalho social, porque além de emprego e renda, ela está produzindo serviços, ela está produzindo produtos, tá? Bens para a sociedade. Então ela está trazendo benefícios para a sociedade. Então a questão empresarial, corporativo, não é apenas de bens para um grupo de empresários, um grupo de pessoas, não, para um todo. Ela está trabalhando para o desenvolvimento da sociedade, tá entendendo? Um grupo para a sociedade. E esse outro aspecto que eu gosto também, que eu acho que é interessante, tá? Muito interessante, a questão da inteligência emocional. O líder precisa ter inteligência emocional, tá bom? Inteligência emocional é importantíssimo nos dias de hoje, porque primeiro que essa geração está conhecida como a geração mimimi, né? A geração onde as pessoas têm pouca inteligência emocional de relações. Agora o líder não pode faltar inteligência emocional porque o líder está liderando um grupo de pessoas. Então ele precisa ter uma série de desenvolvimento dentro dessa área também, tá? Pois é, porque o líder ele conduz um objetivo, né? Qual é o objetivo do líder? É guiar uma ou mais pessoas para o cumprimento de algo estipulado, fazendo com que todos evoluam de alguma maneira. Na verdade, o líder, ele por si só é um desenvolvedor de pessoas, ele trabalha com desenvolvimento de pessoas, ele desenvolve pessoas até com o seu exemplo, tá? As pessoas o percebem e vão seguir os seus exemplos, tá? Então, a questão da maturidade emocional, tá? Ela é muito importante nesse momento, tá? Da maturidade da inteligência emocional. Então é essencial que isso aconteça, tá? A gente percebe no reino animal, que não é uma exceção, né? Basta observar a hierarquia alimentar e perceber como as organizações são impostas, né? A sua maneira, dentro de cada reino e representante. E temos exemplos também que são nitidamente percebidos em diversas situações, né? Vamos ver na mitologia grega, a questão dos Zeus está à frente, a questão da liderança, né? E aí você vê a hierarquia no reino animal e você vê também na mitologia da Bíblia a figura de Jesus, que é um líder nato, né? Ele vem guiar a humanidade para a salvação, ele vem dar exemplo de liderança. Todos esses aspectos aqui que eu falei, a gente poderia estar estudando dentro da vida de Jesus. Ele era um cara que era empático, tinha visão, visionário, né? Tudo que eu falei aqui de um líder, Jesus estava ali, tem ali em suas características, inteligência emocional, para saber lidar com as diversidades, com todos os tipos de pessoas ali que o enfrentaram, né? Tá? E também ali nós vamos ver líderes também de outras religiões, como Alá, Buda, tá? Na cultura pop nós vamos ver também super-heróis, músicos, atores, tá? Que você percebe que desenvolvem essas características, tá? Na política nós vemos aqui um grande líder, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, só para citar alguns, tá bom? Independente da área, da época, do lugar onde eles atuavam, eles têm essas características que vêm nos impressionar. Então, um dos principais aspectos desses grandes líderes, além de todos citados, a inteligência emocional, né? Ela vai bem além de uma pessoa conseguir controlar suas próprias emoções. Lidar com um desligamento complicado, como exemplo, uma crise interna, exige muita astúcia, né? E capacidade de sentir o ambiente. Por isso é uma característica fundamental de um líder moderno, tá? Uma das habilidades do futuro em gestão é a inteligência emocional. Hoje você tem que ter uma inteligência emocional. Um líder melhor é aquele que enfrenta desafios sem deixar os problemas pessoais afetarem suas decisões de trabalho, é autoconfiante, tá? Não perde o controle diante de situações difíceis e avalia o impacto de suas ações antes de tomar uma atitude, tá bom? Então, a inteligência emocional, ela é a habilidade de administrar suas emoções, próprias emoções e das pessoas em sua volta. Você tem que ter essa habilidade. Então, você administra um grupo de pessoas, cada um vem com um problema diferente. Às vezes o líder, ele não... a pessoa que está ocupando aquele cargo de liderança, uma pessoa chega, tem toda uma carga emocional da vida pessoal, chega na empresa, ele não quer saber, ele determina
as funções dela no dia, ela tem que cumprir, tá nem aí, não percebe, não vai conversar. Ele tem que entender que o seu liderado também, ele é um ser humano e ele também tem que passa por problemas, ele tem que desenvolver essas questões. Se ele não desenvolver essas questões, ele não vai saber trabalhar. E se ele não sabe trabalhar essas questões pessoais dele, ele vai trazer para a empresa e vai afetar a produtividade da empresa, tá? Então o líder tem que ter essa perspicácia, né, tá? De poder saber trabalhar nisso, tá bom? Então ele tem que entender que são seres humanos. A empresa paga o salário da pessoa, mas é um ser humano ali também passando por aquela situação, tá? Então a inteligência emocional é uma das habilidades profissionais do futuro e consiste em um profundo conhecimento sobre nós mesmos e sobre os outros. Então, basicamente, a inteligência emocional é a gente se autoconhecer, tá? Autoconhecendo, a gente também tem que conhecer as pessoas e seus liderados para poder agir, tá? De acordo com a situação necessite. Então, o autoconhecimento é importantíssimo para a questão da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional simplesmente é se autoconhecer e conhecer seus liderados para poder a gente saber trabalhar com determinadas situações aí dentro da empresa, tá? Então, a outra característica também, não menos importante, é a compassividade. O que é a compassividade? A compassividade é a pessoa ter compaixão, né? É uma das qualidades mais importantes a se ter na vida, né? Principalmente no trabalho, tá? Muitos dizem que a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a qualidade mais importante da liderança, tá? Mas, falando na questão da compaixão, seria o próximo passo. Ser empático é você depois tomar o próximo passo da compaixão, né? Ou seja, a evolução da empatia. A compaixão é quando você se coloca no lugar do outro e toma uma ação para melhorar aquela situação, tá? Daquele que está com problema ou passando por dificuldade. Então, ser compassivo é você agir em prol do outro. Além de você se coloca no lugar do outro, você vai lá e procura uma solução. Temos muitos exemplos aí de pessoas de compaixão, as pessoas que têm uma tendência a ajudar as pessoas a construir ONGs, empresas, empresários que doam parte do seu financiamento, do seu lucro, com serviços, produtos e até dinheiro. Você vê pessoas trabalhando aí direto que tem essa compaixão, tá? Aí a gente percebe que dentro do mundo corporativo a gente encontra poucos líderes que possuem essa característica, tá? Então isso é causa de vários problemas corporativos, tá? Você tem uma equipe não motivada, uma equipe que vai gerar uma série de doenças psicológicas, tá? No ambiente de trabalho, que a Organização Mundial de Saúde já definiu como doenças, essas doenças causadas no ambiente de trabalho, pessoas entram em depressão, desenvolvem uma série de sintomas, a produtividade vai lá embaixo, aí gera ônus para a empresa, perde funcionários capacitados, perde produtividade, às vezes gera até processos, tá? Na justiça, tá? Simplesmente porque colocou alguém ali de cargo de liderança que não está preparado, não possui essas características e nem estão abertos a aprender, a desenvolver. O erro não é entrar lá sem essas características. O erro é assumir o cargo e não estar aberto para desenvolver. Não tem a noção que tem a necessidade de desenvolver. Esse é o pior erro, tá bom? Então essa compaixão é a compreensão emocional, por outro lado, inclui a leitura das emoções, tá? As pessoas querem ser entendidas em um nível emocional e a comunicação deve transparecer no alinhamento de sentimentos, sempre, tá? Às vezes o relacionamento interpessoal, ele não é apenas do toque, não. Ele é muito mais que isso, ele é a questão emocional. As pessoas querem ser entendidas dessa forma. Nós somos emocionais, tá? Então essa característica da compassividade, ter compaixão, é importantíssimo, tá? Então a sétima característica aí, para finalizar esse vídeo, falando dos 7 aspectos da liderança aplicada, tá? Eu gosto muito de falar sobre a questão da competência, tá? Por quê? Porque para um bom funcionamento, para um líder ser bom funcionamento da organização, do ambiente que ele coordena, do setor e tal, da empresa, ele deve ser o melhor funcionário possível, né? Para que os outros se inspirem nele e procurem melhorar em suas jornadas profissionais. O líder ele deve ser competente naquilo que ele fala e naquilo que ele faz, porque assim ele vai inspirar as pessoas a fazer aquilo, a seguir o seu exemplo, tá bom? Então, competência indica aptidão. Vamos dizer, se ele tem aptidão para aquilo, ele gosta daquilo, ele faz aquilo com gosto, e com aptidão ele desenvolve aquilo com maior competência, tá? Então, conhecimento e capacidade é uma área específica. Por quê? Porque você vai ter aptidão daquela coisa, você vai ter conhecimento e capacidade de fazer aquilo que é proposto para você. Então, seus liderados vão observar isso. Então, eles não vão querer ficar para trás, não vão querer parecer incompetentes também, tá? Então, ser líder é uma tarefa que exige disciplina, compromisso, visão estratégica, entre outras características. Um líder consegue inspirar, motivar e dar o seu melhor, seja por meio de exemplos e ensinamentos, tá? Então as habilidades vão estar associadas ao saber fazer, a ação física, mental, que indica a sua capacidade adquirida. Então já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas, tá bom? Que vão caracterizar, por exemplo, uma função, uma profissão. Por exemplo, ali, habilidades, um arquiteto, um médico, um professor de química, de biologia. Então é isso. Então,
como desenvolver as competências profissionais, pessoal. Então você tem que estar motivado a melhorar, ter a certeza de necessidade que você tem de melhorar todo o tempo, que é o passo inicial para quem deseja, enquanto profissional, estar motivado a se desenvolver. Se não tiver, nem adianta começar a assumir um cargo que você não tiver essa consciência. Você tem que ter metas claras, você tem que ter uma meta. Meta é diferente de sonhar, ficar sonhando no sofá na minha casa, imaginando aquilo, mas eu não vou para ação. Meta, você tem que, aí você constrói, desenvolve a meta e vai para ação, tá? Sempre disposto a ouvir e aprender, não importa a idade que você tem, não importa o nível de cargo que você está, tá? Porque hoje tem a história de um CEO de uma grande multinacional, que ele coordena Norte e Nordeste, não falaria em nome, mas mesmo assim o cara já no auge da sua carreira, com mestrado, doutorado, experiência de liderança, já 50 anos para cima, então uma pessoa já vivida com experiência tanto acadêmica quanto prática. Mesmo assim, ele estava enfrentando dificuldades em inspirar seus liderados, tá? Porque também o nível de seus liderados também é um nível muito alto, então tem aquela questão do ego, de como trabalhar com o ego dos seus liderados, que é uma série de questões. Então ele procurou um mentor muito mais novo do que ele, que não tinha experiência do que ele, tá? Procurou uma mentoria para saber identificar o que ele precisava fazer, o que estava acontecendo, ou seja, ele reconheceu que ele não sabia tudo e procurou uma mentoria de uma pessoa muito mais nova. E até o mentor disse: eu não estou aqui para te ensinar a questão técnica e prática do que tu faz, mas a gente vai tentar entender o mundo, o contexto que tu vive. Isso eu vou te ajudar para poder entender ali o que está acontecendo com seus liderados, tá? Então é isso, ninguém sabe tudo, a gente tem que estar disposto sempre a ouvir e aprender, independente de quem seja, tá? Investir em autoconhecimento, importantíssimo, autoconhecimento para tudo, é importante para empatia, para visão, tá? Para compaixão, a questão emocional, tá bom? E a gente sempre tem que, por que não procurar apoio especializado, né? Como eu falei agora para vocês, etc. Então é isso, pessoal. Essa série aqui, brevemente, eu publiquei lá no meu LinkedIn, Emerson Daniel, 7 artigos, cada um tema desse é um artigo diferente, tá? Que são os 7 aspectos da liderança aplicada, tá bom? 7 aspectos da liderança aplicada, que é a empatia, tolerância, ética, tá? Visão, inteligência emocional, tá? Compassividade e competência. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo para vocês. E também acompanhe nosso canal aí, QG News. Clique no sininho, clique no joinha e dê essa força pra gente para sempre estar recebendo os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado a todos. Valeu!